Hello, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui das Gêmeas do Inglês. Eu sou a Gi E eu sou a Bi. e hoje nós vamos para mais um hashtag Gêmeas Respondem, que somos nós duas respondendo perguntas que vocês mandam pra gente sempre que a gente disponibiliza nos nossos stories o box para perguntinhas no nosso Instagram, @Gêmeas do Inglês. Se você ainda não segue a gente, segue a gente, tudo bem? É muito legal. Se você não segue, segue. Siga, por favor. A gente compartilha sempre, diariamente, conteúdos muito relevantes para te ajudar a dar um up no seu inglês. Também de uma forma descontraída, fora os stories, né? Que são várias dicas, Que é o que as treinamentos. pessoas mais têm que ver, né? Não só segue se você não for ver os stories. Tem que acompanhar pra gente estar perto todos os dias. Vamos lá, então? Primeira pergunta é do Busnello Sabrina. Da Sabrina Busnello, provavelmente. E ela perguntou dicas de livros em língua inglesa para o treinamento do idioma. Então, a gente vai indicar dois tipos de livro. Primeiro, livros que realmente tratam de inglês, do idioma inglês. E depois, livros ou conteúdos gerais que podem te ajudar a treinar o seu reading e pelo jeito que você quer. Um livro, na verdade, uma coleção de livros muito boa é a English Grammar in Use. English Grammar in Use. Tem o Basic, tem o Advanced, enfim, é da editora Cambridge, e são livros bem legais que você consegue estudar gramática, tem alguns exercícios bem práticos e eles colocam sempre em aplicações de frases ou de sentenças que você usaria no dia a dia. E gramática é muito importante sim, quando você estuda ela direito, ela te deixa muito mais confiante sobre o idioma. Você tem que usar a gramática como uma aliada e não como inimiga. Então é claro que não é só estudar gramática pra falar inglês, mas assim, a gramática faz parte do combo de coisas que podem sim te ajudar muito, ou pelo menos encurtar o seu caminho rumo à fluência, tá? Então vou dar um PS. Gente, só uma coisinha também em relação à gramática. Eu já vi muita gente por aí falar que se você aprende com gramática, você sempre vai ter que pensar na gramática e você vai ter uma língua falada travada. Bom, gente, eu quero dizer que é muito perigoso você generalizar isso, tá bom? É muito perigoso. Como é muito perigoso você generalizar qualquer coisa em relação ao aprendizado de idiomas, porque tem gente que não gosta, que sente que a gramática talvez não ajude tanto, mas tem gente, a gente tem alunos que falam que, só com gramática consegue se sentir seguro pra falar. Então, assim, nunca generalize. E eu, particularmente, acho que quanto mais eu aprendo gramática, melhor o meu inglês fica, porque se você aprende, você internaliza aquilo, é que nem dirigir carro. No começo pode ser que você realmente trave, tenha que pensar, mas depois fica natural pra você internaliza aquilo, entendeu? Assim como se você decidir aprender inglês só decorando frases. No começo vai ser super automático, você vai ter que lembrar da frase decorada sem nem entender o que significa. Talvez depois de algum tempo, praticando muito, você comece a pegar e desmanchar frases, usar em contextos diferentes. Com a gramática é assim, no começo pode ser que não seja super natural, tudo bem não ser super natural, mas depois acaba Nem ajudando. dá pra ser, né, Gi? Pensa, quando você tá aprendendo algo novo, que nem carro, gente, eu falo de carro porque é um ótimo exemplo. Se você tá aprendendo a dirigir pela primeira vez um carro manual, não adianta você querer no primeiro dia, tá ali natural, eu não preciso nem olhar porque já sei, já sinto o carro, as marchas. A não ser que você seja um super dotado pra direção. Não, no começo você pensa um pouco, você tem que ali dar uma travadinha daquela refletida antes de dirigir, mas depois fica totalmente natural pra você. Então a gente tem que parar com essa mania, né? De querer, desde o começo, que tudo seja super natural. No começo, às vezes, é um pouquinho difícil, ostra feliz não faz pé, ela tem que dar aquela arranhadinha pra depois ficar natural. E de novo, se você aprende a gramática direitinho, se você internaliza, se você entende, a tendência, na maioria dos casos, é que o seu inglês falado se torne melhor, porque você fica mais confiante pra usar, porque você não fica ali, qual que eu uso? Você sabe qual usar. Não, o legal é que a Bi falou 5 minutos aqui e não é a Ai, pergunta da desculpa, menina. É porque eu quis me aproveitar da situação pra falar pra vocês, gente, pra mostrar porque é de utilidade pública, tipo. Mas Vamos voltando mudar, à né? pergunta. Vamos mudar a mentalidade. Então agora, além desse livro de gramática, né, que a Bi explicou e que pode ser muito útil, a gente também tem os maravilhosos Graded Readers, que não são livros de gramática, são livros com temas normais, tem do Mercador de Veneza, tem vários do Shakespeare, na verdade, tem sobre os mais variados assuntos, tem Vários contos, vários clássicos, tem contos, tem histórias verídicas, tem romances históricos, e você consegue ver na capa do livro qual a classificação dele e, tipo assim, se ele é nível A1, B1, enfim. Se você não entende esse sistema universal de avaliar nível de inglês, você pode, nível de idiomas no geral, você pode ver que tá escrito bonitinho, que ele é pro básico, pro antes do intermediário, pro intermediário, é super completo e tem mais de uma editora que faz esse tipo de livro. Se você tem interesse, se você acha legal, se
Se você gosta de ler inglês, quer ler um livro pro seu nível, um livro interessante, acesse o nosso site gêmeasdoinglês.com, porque no nosso blog tem um artigo que fala só sobre os graded readers. Inclusive, eu escrevi esse artigo e já deixei até indicação de livro legal, que eu acho legal o tema, pra cada nível de inglês. Então, assim, é sucesso. Tem até os links pra você comprar na Amazon. Inclusive, tem até um vídeo que eu fiz também que tá linkado com esse, que a gente explica até mais a fundo o que são graded readers. Então tá um post mega completo. É só entrar lá e acessar que vai dar bom. Outra coisa também, que ainda entra no universo da leitura, do reading, mas muita gente deixa de aproveitar, são os TED Talks. TED Talk, na verdade TED.com, é um site cheio de palestras de grandes nomes mundiais e autoridades na área de saúde, desenvolvimento pessoal, ecologia, tecnologia, enfim. São palestras que tem toda a transcrição em vários idiomas, a maioria tem mais de 20 idiomas transcritos cada palestra. Então você consegue muito bem escutar ali a palestra, aprender bastante e ainda além da transcrição para treinar o seu reading junto com o listening. Então assim, é uma baita ferramenta para quem também quer conseguir aprender a usar materiais de reading. Então acho que assim, estão bem equipados, né? Estão sabendo dos graded readers, tem o English Grammar and Use, tem a dica dos TED Talks, então ó. Tem a pergunta da Julia Bellini. Tenho muita dificuldade de falar interesting, então já tô te respondendo. Você tem alguma dica que facilite? Então, primeiro, a pronúncia não é porque se escreve, né, interesting, mas você fala interesting. Interesting. E uma baita dica, por mais que muita gente fique sério, é você pegar palavras que você tem dificuldade na pronúncia e jogar no Google Tradutor, para que você clique ali no botãozinho de falar e você escute. Por mais que seja uma fala um pouquinho robotizada, a pronúncia é certinha e ajuda demais. Bom, a próxima pergunta é da Natália Araújo e ela perguntou: She doesn't has to know or she hasn't to know. Qual o certo? Primeira coisa, eu já vou falar de cara qual que é a versão certa e a gente vai chegar a várias conclusões que vão te fazer entender. Nenhum dos dois. A versão certa é She doesn't have to know. Tudo bem? E aí o que acontece? Eu entendo por que ela achou que uma das opções poderia ser She hasn't to know. Muita gente aprende por aí e é verdade que have, ele pode ser um verbo auxiliar que não precisa de nenhuma ajuda para ter algumas situações. Acontece que have, ele pode ser verbo auxiliar, mas ele também pode ser um verbo normal, um verbo de ação, que nem o do, gente. O do, ele pode aparecer como verbo auxiliar, mas ele também tem o significado de ser um verbo de ação, fazer. O have pode ser um verbo auxiliar, mas ele pode ser um verbo de ação, que é ter algo, enfim. Então, nesse contexto aqui de você falar she doesn't have to know, ela não tem que saber, o seu contexto é de falar de não ter, do sentido de verbo de ação do have, do ter ou não ter. Então, ele não pode vir sozinho, porque ele não está como auxiliar, ele está como verbo de ação. Em qualquer verbo de ação que não é o verbo be ou não é o verbo modal, e se você não sabe disso, tem que começar a ver os nossos aulões aqui no YouTube, que quer ser colocado em negativa, tem que usar o auxílio no presente, né, do don't ou do doesn't. Então, só essa primeira parte esclarecendo o porquê que ela pode ter confundido. Porque have realmente pode às vezes aparecer sozinho quando ele é um auxiliar, mas aqui ele não está como auxiliar. Está no sentido que ele tem como verbo de ação, que é ter, e por isso para estar em negativas ele precisa de um outro auxiliar, que é o do na negativa, don't ou doesn't. Aí você entra nessa parte aí do don't ou do doesn't, do has, have. Muito bem, já sabemos então que precisa do auxiliar do, no caso aqui na negativa, né? Então, doesn't. Por que é o doesn't? Porque que é she, tudo bem? Pra she, pra he, pra it, a gente usa o does e o doesn't. E pros outros a gente usa o do ou o don't. Muito bem, então she doesn't. Daí ela colocou she doesn't has, como vocês viram na tela a pergunta dela. Mas por que não tá certo? Porque toda vez que eu uso o doesn't ou que eu uso o does, esse szinho aí que a gente adiciona mais, né, no singular, né, no he, no she, no it, ele já tira a necessidade de você colocar o s no verbo também. Então, ao invés de falar has, ela poderia falar have, que é a forma sem estar no singular, tudo bem? Que é a forma do I, do you, do they, do we, beleza? A regra é essa. Eu vou dar uma outra frase de exemplo pra você ver como ficar claro. Eu posso falar she likes chocolate. She likes chocolate. Ela gosta de chocolate. E eu coloquei likes com esse S no final. Por quê? Porque é she. Se fosse, por exemplo, eu falaria I like chocolate, sem o S. Acontece que se eu quiser falar na negativa, dizer que ela não gosta de chocolate, eu diria she doesn't like chocolate. Eu não diria she doesn't likes chocolate. Eu não colocaria o S
no final do like. Por quê? Porque já tem o S do doesn't, tudo bem? Não precisa exagerar nos S's, aparecer um lugar já basta. Sempre pensa que se você tá falando de singular, tem um S só. Então, terceira pessoa do singular, he, she, it, é um S só. Se tá numa afirmativa, esse S vai vir no final do verbo de ação. Se tá numa negativa, você obrigatoriamente já vai ter que colocar o S ali no auxiliar, assim, num doesn't. Então não precisa colocar no verbo de ação. Eu acho que tá bom, né? Já falou um monte de perguntas, já falou de gramática, já falou de... Inclusive, teve um teor bem gramatical esse vídeo, né? Enfim, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adoro gêmeas respondendo. Eu falei isso, acho super gostoso bater papo, conversar de um jeito mais informal. Se você ainda não deu like, já dá like nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, no YouTube, não se esquece de se inscrever pra sempre ser notificado dos vídeos que a gente coloca. A gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye, see you!